Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Salto Alto. Esse programa para elevar a sua autoestima, esse programa de autoconhecimento, esse programa para você, mulher, para a gente se sentir melhor, mais assim, um papo descontraído nesse sábado gostoso, no dia 13 de janeiro. Hoje a gente está com uma convidada super especial. Antes de eu passar a palavra para ela, de eu apresentar a nossa convidada, eu quero ler a nossa mensagem do dia 13 de janeiro, essa mensagem para quem está sintonizado aqui na Rádio Itapuí vai escutar, ou se não, se você está no YouTube, você vai conseguir ver a capa do livro, que é o meu livro da consciência, né, do dia 13 de janeiro. Vamos ver essa mensagem, depois a gente até conversa um pouquinho dessa mensagem, pede uma opinião da nossa convidada aí também. Então vamos lá. Crie o bem para ter o bem. Já parou para pensar que a vida lhe devolve aquilo que você oferece a ela? Você oferece estresse, cansaço, desânimo, descrença, é isso que ganhará em troca. Se você vive com aquela sensação de que nada dá certo para você, tira de cabeça a ideia que está sempre vendo alvo de perseguição do universo, que você está sempre fadado a ter uma existência infeliz e cheia de tropeços. É uma postura que definirá a sua sorte neste mundo. Quando tu retoma o seu eixo e passa a criar mais atitudes de generosidade, amor em sua vida, entenderá que precisa dar para receber. O mundo vai girar a seu favor. Vai parecer mágica, mas não é mesmo? E você entrando no fluxo virtuoso da vida. Realmente, né? Como é importante, às vezes, a gente fazer o bem, a gente faz o bem, volta o bem, né? Tudo que a gente. A minha mãe está sempre dizendo, tudo que a gente faz aqui, a gente colhe aqui, né? Nesse universo. Então, agora eu quero apresentar a nossa convidada, Anne Ramos, fotógrafa, né? Ah, conhecida aí de tempos aí de atividade profissional. Anne, seja muito bem-vinda ao nosso Muito programa obrigada. Salto Alto. Estou muito feliz, estou muito honrada, estou aqui do outro lado, né? Geralmente eu estou no papel da entrevistadora, aliás, quero muito te receber no meu programa. Tu já é uma. Eu já considero amiga. Até eu ia Sim, te pedir sim. para eu te chamar de Dani. Mas é Dani, Aqui, aqui né? é Dani. Aqui, que eu Não, sei que aqui a é doutora Dani. Daniela, mas Não, assim, eu acho que não, aproxima a gente, já que é um sim, papo bem não. de menininhas. Aqui é Dani, é Anne, e todo mundo que vem aqui, eu digo, é bem a conversa assim de comadre, assim, né? A gente vai Isso. conversando, vai trocando ideias, vai trocando experiências, né? E Anne, para quem não te conhece, o que que tu faz de melhor? O que que tu faz Então, para as mulheres? O que que tu faz? Contem um pouquinho, a gente vai, eu vou te puxando um pouco mais. assim, ó, eu sou uma geminiana daquelas que não conseguem entender a vida como uma. Eu não consigo traçar um objetivo, olhar para frente e dizer é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou ser. Porque eu Uhum, sou muito curiosa, eu olho para os lados, uma coisa dispersa a minha atenção e às vezes eu mudo um pouquinho o meu foco, assim. uhum. Isso não faz com que eu me esqueça das coisas que eu faço. Eu sou mercadóloga, sou formada em marketing, terminei agora uma pós-graduação, estou fazendo outra em marketing eleitoral, gosto da minha área, mas não atuo na minha área, né? Eu atuo com a Sim. fotografia, que é uma paixão super antiga, uma coisa que eu faço desde a adolescência como hobby. Eu morei anos na Itália e morei 10 anos na Itália, dos meus 21 aos meus 30 anos, quase 10 anos. E lá eu fiz tudo que tu possa imaginar. Eu lavei carro, eu Olha cuidei de só. idosos, Uhum, o que eu trabalhei por mais tempo mesmo, que uhum, fez parte da minha rotina, nós conversávamos agora sobre isso nas minhas férias, foi trabalhar em restaurante. Dentro de um restaurante, eu fiz tudo. Fui ajudante de pizzaiolo, ajudante de cozinheiro, lavei louça, trabalhei como garçonete, trabalhei como barista, fazendo café, fazendo drinks, e isso me deu essa paixão por contar histórias, por pessoas, por ouvir histórias, contar histórias. sim. Até E porque tu imagina, quem vê a Anne, eu não sabia dessas, né? Ai, não a Anne, agora fotógrafa. Olha a bagagem de experiência e a função de. Olha as atividades que tu fez, né? Quanto contato com o ser humano, com as pessoas, com conversa, porque é o serviço, né? Tu tá ali a com servir, certeza, né? com certeza. E às vezes tem coisas muito marcantes para mim, assim, coisas específicas que tipo, ficou tantos anos e aquela cena não sai da cabeça. Tem uma coisa que chamava muito a minha atenção, que era ver uma pessoa comer sozinha. Quando chegava num domingo, tinha um idoso, uma pessoa que por muitos anos sentou no mesmo lugar, na mesma mesa e comia sozinho.
Ai, E que um tudo. dia eu estava no final do meu expediente, assim, Uhum, e tirei o meu avental e perguntei para ele se eu podia sentar e tomar meu café com ele. E ele disse: "Claro que pode". Ele começou a falar, 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 e ele disse: "Nossa, eu nunca imaginei". E a gente ficou mais de 1 hora, como a metade do meu intervalo eu passei conversando com ele. uhum, E eu aprendi, assim, a ter esse gosto da troca mesmo, pelo diferente, não só pelos iguais, sobretudo pelo diferente. Eu sou uma pessoa que tem opinião forte e que brigo pelas minhas ideias, mas que aceito muito de braços abertos o contraditório, assim, porque acho que a gente uhum. só cresce mesmo Sim, quando consegue sair fora da tua bolha e enxergar que e sobretudo com as mulheres eu vejo muito isso, assim, quando tu exige, né, de uma mulher um determinado comportamento, uma determinada atitude, mas se tu for parar para ouvir, ela vem de outro lugar, de outra sim, criação, de outra sim. mãe, É. de outra vivência, assim. Então eu aprendi a gostar de contar histórias e eu tento fazer isso em qualquer lugar onde eu esteja. Se eu estou no meu podcast entrevistando pessoas, eu Uhum, tento ouvi-las e eu fico imaginando, eu gosto muito de escrever, aham, eu fico imaginando como é que eu descreveria a Dani, como é que ela seria, uhum. como é que eu faria um Sim, personagem da Daniela, uhum, sabe? Eu fico sempre para depois tentar escrever uma crônica sobre aquilo, para uhum, se eu estou ali fazendo as entrevistas da Moenda, por exemplo, eu tento tirar histórias, de onde que vem essa pessoa, de onde que veio essa letra, para quem que tu uhum. esceve isso, Uhum. sabe? Essa Tu tem minha a imaginação muito, muito fértil. muito. Na verdade, eu tô vendo uma série na Netflix. É Anne também. A Anne com E. É, aham. Sim, o meu programa Anne É. com Elas vem desta série. É, não, eu É acho. Chega a maravilhosa. estar arrepiada, porque passei o final de semana todo assistindo Ai, muito bom. a Anne. E ela, o senso de imaginação dela, de criação e de. É, Ela é inspiradora. ela é É uma inspiradora. personagem Então, muito inspiradora. Fica a dica para quem está nos sim, assistindo, fica a dica nos que ouvindo. quem quer se inspirar e tem mais imaginação, assista aí a Anne lá no Netflix. E, Anne, como é que é a função da tua profissão? Porque fotografia hoje, assim, tudo a gente quer fotografar, né? A gente está num momento que às vezes a gente acaba deixando de curtir alguns É momentos verdade. para. Ah, não, eu gosto muito da fotografia, eu estou me policiando. Em alguns momentos eu não vou pegar o celular, não vou tirar essa foto. Mas é algo que eu gosto de ter os registros, embora antes eu até mandava revelar, hoje já não mais, vou ter que começar a pegar Uhum. esse hábito. Da onde surgiu isso? Como é que é esse trabalho? O que que te encanta na fotografia? Eu acho que a fotografia ela é mais uma forma de contar uma história Uhum, e de relembrar, né. A fotografia ela tem um serviço social incrível, porque a gente sabe da história e conhece a história através da fotografia e da escrita, sim, principalmente, sim. porque os vídeos vieram muito depois, né, a fotografia ela é bem mais antiga. E ela me remete muitas coisas, eu tenho muitos gatilhos, assim, da minha infância, eu tenho poucas fotografias de infância, porque nós Uhum, não éramos, né, ricos e os rolinhos eram muito caros, então o pai comprava um rolinho, aquilo ali durava 2 meses, assim. É uhum. uma foto aqui, uma foto ali. Mas outras pessoas, como a minha mãe, por exemplo, a primeira foto que eu vi da minha mãe foi com 14, 15 anos de idade, Sim, sabe. Meu pai tem uma bebê, assim, mas, as coisas foram mas eu acho uma forma maravilhosa de contar a história, de lembrar coisas. Eu vejo o mundo como uma fotografia, eu enquadro as coisas. Quando eu passo por uhum. determinados lugares, eu fico pensando: "Isso aqui daria uma fotografia linda". Quando eu sabe, eu fico Já tem vendo esse olhar de cenas e fotógrafo. fico imaginando, assim. E sempre foi assim. Quando eu fui morar na Itália, eu fiz muita fotografia de paisagem, porque não tinha ninguém que me fotografasse, então eu fotografava as coisas. E a gente Uhum. não tinha a cultura da selfie, não tinha É, telefone, a sim, minha câmera era uma câmera analógica, né, tinha que botar o olhinho ali e ficar então eu tô em muito menos fotos do que da quantidade imensa de fotos sim, que eu sim. tenho, que eu produzi, né, que eu fiz lá. E quando eu voltei, que eu encontrei o Guilherme quando eu voltei da Itália, eu voltei completamente perdida, porque eu fui com 20 anos, tinha recém feito 20 anos, eu não tinha feito uma faculdade, eu não tinha feito nada, e eu voltei com quase 30, eu disse: "Meu Deus, eu não E tenho um agora? currículo, eu vou bater em que Sim, porta, eu vou mostrar que experiência". Não adianta eu dizer: "Liga para o restaurante que eu trabalhei lá na Itália", porque ninguém vai ligar. sim. Né, eu fiquei meio perdida, assim. E aí, naquele período, eu fiz um curso de massoterapia, um curso intensivo de massoterapia. E na época tinham poucas massoterapeutas em São Antônio, eu trabalhei muito, muito, muito bem, foi muito legal, porque eu ouvi histórias, fiz Uhum. amigas. Sim, porque tu cria Aquilo ali é um divã, conexão. cria É, conexão. A porque maca é um divã, né. as pessoas querem ser escutadas. É. Exatamente. A Nana esses dias eu estava conversando com a Nana, que é uma baita Sim, massoterapeuta também, e trabalha ali no prédio sim, no junto com a prédio. gente, no estúdio, e a Nana estava dizendo isso, né, que além da importância do toque,
as pessoas querem ser ouvidas e querem ser tocadas também, de Uhum. carinho, de quantas pessoas que Sim. nunca, que nem se percebem, nem se sentem, tomam um banho Uhum. correndo, né? Faz tudo Uhum. correndo. Sim. Então, isso já foi muito bacana, assim. Mas quando eu encontrei o Guilherme, eu comecei a acompanhá-lo nos eventos que ele fazia. Ele fotografava, já filmava, eu comecei a acompanhar ele. E um dia nós fomos fazer, ele foi fazer um book e eu fiquei com uma segunda câmera, e ele disse, vai treinando. E quando a gente chegou em casa, na época a gente não fazia catálogo, a gente chegava em casa, colocava o cartão de memória, a menina olhava ali, escolhia na hora, ia anotando ali, eu quero essa, essa, essa. E quando a gente chegou, ele botou os 2 cartões de memória e ela escolheu muitas fotos que eu tinha feito. Aí Uhum. ele, larguei de mão. Aham, não quero Fica com mais. a fotografia que eu vou filmar, porque eu já tô Sim. cheia de tipo assim, ele tinha pego essa coisa como carnaval, por exemplo, todas as rainhas do carnaval querem ser fotografadas pelo Guilherme. Uhum. Ele tem um nicho importante, assim, bandas, por exemplo, ele recorta muito bem, trabalha muito bem, assim, então faz capas de disco, faz cartazes. Mas essa coisa mais de evento, ele não tinha a cara de pau que eu tenho, de chegar com a câmera no rosto, de, sabe, de chegar Aham, em cima da sim. pessoa, de pegar muitas fotos espontâneas, assim, ele ficava mais constrangido, até porque as mulheres ficam mais constrangidas, né, Sim, quando você tem sim, um quando o homem. homem. Uhum. E aí foi fazendo parte cada vez mais da minha rotina, assim, ele disse: "Ah, vamos montar uma coisa junto". Uhum. E eu já tinha entrado lá dentro daquele prédio algumas vezes, eu trabalhei no Soma com a Cacá e com a Melânia. Que é era na frente. Agora é na É, frente, mas antes era era ali. ali. Aquela É, sala do estúdio era da Cacá, junto com a Ana Paula, que era uma outra arquiteta que morava em Santo Sim, Antônio, elas sim. trabalhavam ali juntas. E eu tinha loucura para aquela sala, assim. Quando a Cacá me disse: "Tô saindo daqui, a Ana Paula tá indo embora, vou para uma sala menor", eu disse: "Bah, chegou a hora então". Aí eu Uhum. chamei meu pai, liguei pro pai e disse: "Pai, não quer abrir lá, bota teu estúdio pra lá, começa a fazer tuas lives lá e tal". E a gente montou um núcleo ali. Uhum. Foi muito bacana por um tempo, depois o pai saiu, entrou a Jacira, já passou muita gente por ali. Uhum. A Jacira, que hoje é secretária de Cultura, daí saiu para assumir o cargo dela. A Claudinha também foi trabalhar na FURG, mas é uma Relações Públicas que trabalhou Sim. conosco. E aí isso foi entrando, assim, foi fazendo parte da nossa vida. Hoje a gente tem tentado nichar um pouco, separar um pouco, porque quando eu comecei eu fotografava tudo, muitos eventos, muitas Uhum. coisas. Agora eu tenho nichos mais específicos, assim. Uhum. Mas eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu adoro, assim, a gente passou uns dias de férias, nós temos um perfil no Instagram, eu e o Guilherme, Uhum. que se chama Mundaréu Trip. É só de fotos e vídeos das viagens que a gente faz. Uhum. E aí todas as praias, nós fomos para Garopaba, a gente viajou, visitou todas as praias de Garopaba. Ah, vamos para Uhum. Silveira, vamos para Rosa, vamos para Ferrugem. Todas a gente descia o drone, fotografava. Aí a minha irmã disse: "Mano, vocês estão de férias ou estão Não tô trabalhando que vão para a trabalhando. beira da praia?" Eu disse: "Ah, isso aqui não é trabalho. Tem ninguém me pagando, não é sob encomenda. Sim. Tipo, a gente não consegue sair da coisa Sim, de é que querer." de tanto que gosta, né? É uma paixão É uma mesmo, assim. paixão. Anne, agora quem está nos escutando lá, nossos ouvintes, que também todo mundo gosta de fotografar, e agora com o celular também tem essa facilidade, tem alguma dica para gente que é amadora, assim? Ah, quero tirar. Tenho, Porque, tenho uma dica. porque aqui, assim, as convidadas vêm aqui, eu começo a fazer consulta, eu disse, depois quando chegar a fatura lá para me pagar, eu não sei como é que vai ser. Mas alguma dica, gente, eu quero tirar uma foto, né? Dá dicas de fotografias para nós aí, quem Assim, é tá. uma dica muito importante. Hoje Hum. eu e o Guilherme rimos muito disso, porque foi o dia teve uma solenidade hoje de manhã no gabinete, o Guilherme foi lá receber, porque ele foi um dos contemplados para o cinema, né, na Lei Paulo Gustavo, e o Bruno estava junto, nosso amigo, que é produtor, ator, estava Uhum. junto e fez umas fotos e disse: "Ô Gui, me dá uma dica, caiu muito a qualidade das minhas fotos, sei lá, eu tenho um iPhone, não era para estar fazendo umas fotos tão bagaceira, né?" E eu disse: "Primeira coisa, limpa a lente do celular." Na minha É. família eu já virei meme. Quando eles botam uma foto no grupo de família, eu digo: "Limpa a lente." Porque Uhum. a gente não tem esse hábito e muda Isso. da água para o vinho, assim, muda da água para o vinho. Tu tira uma foto, vê aquilo tudo embaçado, tudo mais ou menos, "Ai, por que que tá ruim? Por que que tá ruim?" Passa uma flanelinha, passa a camiseta, tu olha, Sim. brilhou. Tem outra resolução, tem outra, porque a Sim. gente encosta a mão, encosta em tudo o Sim, tempo a todo, né. pele, agora ainda no verão, assim, muito quente, um suor, né, tudo. E tem, assim, algumas dicas Tá, então a específicas, tipo primeira encontrar a dica luz, limpar a lente. Essa é uma dica primeiro de ouro. limpar a lente, principalmente as mulheres, passa na camiseta, na blusa, eu tô sempre limpando porque é um Limpa. horror. E daí se vai lá e manda um WhatsApp para as amigas, para as vizinhas, que agora a Anne é o momento dela dar as dicas de fotografia. Então manda lá um WhatsApp, corre para cá para saber as outras Chama dicas. as blogueira. Isso, chama, chama. Então limpar a Então, lente limpar a depois. lente é ótimo. Ter sempre uma fonte de luz de frente que ilumine, porque quando a gente
pega muita sombra, ou uma luz, por exemplo, de cima, só de cima, aqui, por exemplo, tu tá bem prevenida, né? Tô Tem uma bem, luzinha tem de uma frente. luzinha. Quando a gente tem uma luz só de cima, isso acontece com o flash da câmera também. Por isso que às vezes a gente leva um iluminador com LED, dependendo do ambiente, porque se tu não tem paredes brancas, lugares para rebater a luz, que ela vem só de cima, fica aquela sombra embaixo do olho, parece que tu tem uma olheira gigante. E é a Uhum, sombra do flash que bateu só em cima, quando ele tá rebatido para cima, uhum. e desce e fica com teus cílios ali parecendo Faz uma e sombra. fazendo a sombra, parecendo um guarda-chuvinha. Então, é muito legal quando tu vai gravar um vídeo, vai para a janela, vai para uma fonte de luz que Uhum. pegue o E as teu fotos também, vai tirar foto de de frente. frente para a E a luz. luz é sol, se não É, tiver. de preferência, uma janela. Eu adoro luz natural, Uhum, mas tu pode usar como tu tá usando um ring light, um abajurzinho, mas alguma coisa que venha não de baixo para cima, porque daí fica fantasmagórico, aí tu cria luzes ao contrário, cria sombras de baixo que parece um fantasma, mas quando ela é só de cima, a fonte de luz cria essa sombra da sobrancelha, uhum. dos cílios, que fica parecendo Sim, uma olheira. Então, assim, a minha dica é sempre de frente para luz. de frente para Isso é uma boa dica também. E outra coisa é enquadramento, né? Que a gente vê muitas pessoas usando muito espaço em cima da cabeça, ou muito sobrando, né? Tem muito sim, espaço sobrando ou muito embaixo. O ideal é que a gente centralizar. dá uma A minha centralizada. mãe, lá na família, tinha uma mania assim, não pode cortar os pés. Isso, será que é de família? Deus me livre tirar uma foto. Ah, não sei, é coisa dos antigos, De, assim. de ter que tirar inteira do corpo inteiro. E não podia. E daí, por exemplo, se saísse alguma foto, e daí, claro, acho que era revelada, né? Aham, E daí claro. a primeira coisa que ela olhava, mas não tá aparecendo os pés. Isso aqui. Hoje a É, gente nem dá bola, hoje a né? gente não dá Não bola. Ah, dá. talvez também pelo fato de que a gente tire 50 fotos por dia, Não sei, né? deve Daqui a ser pouco tinha isso. aquela coisa de ter muito menos e tu queria assim, eu quero a roupa toda, eu quero o corpo todo, eu quero que Isso, mostre o sapato, tinha que ser né? não, eu não me lembro de fotos minhas quando criança que não fosse do corpo inteiro. É verdade. As Era minhas também, faz muito sentido isso. não tem isso de Até, meio até no corpo fotógrafo ali, eu tenho fotos na foto Morelli, bem pequenininha, criancinha, em cima para de uma mostrar o pé, mesinha de o madeira, sapato. descendo tudo, a É, meinha de florzinha. É verdade, é não, verdade. isso lá sempre mas isso hoje não tem mais. Pode tirar Não foto. tem. E os conceitos da fotografia mudam muito também. A gente fala de horizonte, por exemplo. Antigamente se cuidavam, antigamente não, há muito pouco tempo atrás, se cuidava o horizonte para não fazer foto nem vídeo torto. Tipo assim, não deixa as coisas meio assim que te dá náusea, te dá enjoo, tu olha, dá uma sensação de que tá caindo, que o horizonte tá caindo, que tá. Então tenta deixar sempre o horizonte reto. Hoje, a partir de alguns filmes aí que vieram há 2, 3 anos atrás, já tem outro, já a gente já tá em outro momento, as pessoas já têm feito as fotos com o horizonte torto. Eu confesso que ainda Não, me eu bloqueia vou um te dizer que pouco, eu mas não tive essa percepção, vou ter que pode olhar, se tu começar a olhar em é, alguns perfis de fotógrafo assim, claro, são fotos mais conceituais, tu não vai fazer um book inteiro assim, mas tu sim. já vê assim na beira da praia, por exemplo, o ensaio de noivos, já tá o mar assim. Ainda Hum, me dá, pra mim, psicologicamente, ainda me dá a sensação de que o mar tá caindo. Tipo, arruma aham, isso daí, sabe? Mas aham. já é conceito, né? Muda. Sim. Teve a época que eles faziam aquela cor seletiva, por exemplo, que a foto era toda preto e branco e Só uma rosa vermelha, ou só um aham, detalhe. isso, Depois aquilo ficou cafoníssimo. Então, tipo, a fotografia também tem modas, né? tem, né, Também tem. passa por E as algumas. poses também como muda, eu me lembro quando eu fiz o meu ensaio de gestante, já faz um tempinho, eram umas poses, faz isso. Daí, claro, a gente na época acompanhar, não tinha tantas redes sociais, mas já tinha meio um padrão de Uhum, quais as fotos. E hoje a minha irmã foi fazer, ano passado, é totalmente diferente. Meu Deus do céu, totalmente diferente. parece que É é verdade. tudo Os diferente. 15 anos a gente via as meninas com a mãozinha embaixo do queixo, muito comportadinha, muito. Agora tem mais movimento, faz caminhando, faz virando o cabelo, faz com a mão pra frente, desfoca o fundo, né? Já Uhum, tem assim, já tenta se passar uma coisa de naturalidade maior, assim, mais mais descontraído. descontraída. Mas isso também eu acho que tem a ver com a coisa da era digital, de tu poder clicar muito, saiu de olho fechado, de cara torta, deleta. Na época Uhum. do rolinho, tu não tinha tantas opções. Então, assim, ó, fica paradinha, sorri, bota a mãozinha aqui, não te mexe, Sim, porque a gente não podia ficar queimando filme ali. Vou é, revelar 20 fotos para é. funcionar uma, né? Mas eu acho também que tem a função, não é da pessoa, mas que mudou, né, os hábitos, É, mudou sim, né? Tu mudou. pega uma menina de 15 anos, 10 anos atrás, era uma cultura, era um É comportamento, e verdade. hoje pega.
né? Eu vejo, eu tô com um adolescente em casa, é diferente, É, né? com certeza, É outra evolução, é outra, com tudo certeza. é mudado. Anne, nós já estamos indo no nosso intervalo, meu Deus do céu, a gente falou, parece que foi tão Ah, rápido eu se essa me deixar falar, conversa. gente, o meu padrasto tem uma expressão que eu adoro, uma expressão antiga que Hum, ela diz, ah, fala mais que o homem da cobra. E lá em Quem é o casa, homem da eu não sei quem é o cobra? homem da cobra, mas ele adora usar essa Que expressão. tu fala mais que quem Eu falo será o mais que o homem? homem da Quem cobra. souber aí na Rádio Tapequim, quem é o homem da cobra, Por favor. manda um WhatsApp aqui para a gente poder encontrá-lo, porque a Anne está sendo comparada com o homem da cobra. Gente, olha lá, independente de quem for, não me mandem. Então a gente só vai para o nosso intervalo, em um minutinho a gente volta. Retornamos do nosso intervalo comercial. Que papo tão gostoso, né? Tenho certeza que vocês curtiram aí as músicas que o Anderson colocou para nós, aí a nossa playlist para animar o nosso sábado. E antes de nós dar sequência, eu quero mandar alguns beijos e abraços aqui, né? Antes, só finalizar aqui para vocês sintonizarem aqui na Rádio Tapuí 100.3, mandar atos para nós, a gente fica muito feliz. Qual é o WhatsApp da rádio? 3662-1255. Quero mandar um abraço para a dona Antônia Brito, para a dona Leidina, que está sempre levando uns bolinhos lá para o escritório, umas bolachinhas, meu Deus, que delícia! O seu Adriano, dona Terezinha, todos os meus familiares, eu tenho alguns fãs aí de carteirinha, né? Minha mãe, minha tia, minha sogra, que me escutam todos os sábados, eu fico muito feliz e também quero deixar um abraço para as mulheres lá do CRAS, que eu sei que também nos acompanham aqui no Salto Alto, e esse programa é destinado, sim, para vocês mulheres, para vocês terem mais conhecimento, mais autocuidado, para realmente o sábado de vocês ficar mais gostoso. Anne, para quem vai ter os beijos e abraços, é igual o programa da Xuxa aqui. É, sabe? O programa da Xuxa, beijo, abraço. Ah, hoje eu vou mandar então os beijinhos para todo o pessoal que foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo, que foi uma boa oxigenada assim na cultura de Santo Antônio. E tem muita gente bacana participando, muita gente de vários segmentos na parte dos clipes ali, mas especialmente eu vou mandar para o meu núcleo de produção, que é o Cristiano Quevedo, Bruno Barcelos, a Tali, o Gui Vargas, meu companheiro, que também era um dos proponentes, passou em um dos projetos, meu pai, o Odilon Ramos, e toda a galera. E tem muito cliente, a gente vai trabalhar muito, porque na nossa área a gente não tem uma ampla concorrência, né, em Santo Antônio da Patrulha. Então muitas pessoas passaram, mas todo mundo vai fazer clipe com a gente, vai fazer vídeo com a gente. Então a gente ficou muito feliz de ser lembrado, porque nós mesmos a gente colocou duas propostas ali. Mas muitas outras pessoas colocaram proposta e lembraram da gente. E a gente ficou muito feliz quando a gente viu, assim. Coisa Começou a tocar o boa. telefone, ah, tu faz meu clipe, tu faz meu vídeo, tu faz meu documentário. A gente ficou muito feliz, assim, de ser lembrado. Vai ser um ano de muito trabalho. E vou mandar um beijo também para Jacira Castro, para a secretária, que está fazendo um ótimo trabalho na cultura. Para todo o pessoal, prefeito, todo o pessoal que está muito engajado, sabe? O Canário Coisa saiu boa. deixando um trabalho maravilhoso, a Jacira entrou com o mesmo gás, o pessoal está lá com muita vontade de trabalhar. Fernando Lauck, que fez um trabalho incrível assim durante todo o processo. E, enfim, todo o pessoal da cultura, tem a Milena, tem o Alisson, é até difícil citar e deixar Sim, algumas pessoas de fora, mas hoje o meu abraço vai para eles porque eles concluíram, fecharam um ciclo de muito trabalho mesmo, assim. sim. E é uma equipe de peso, É né? uma equipe de peso, é É uma verdade. equipe de peso para fazer a diferença. Anne, qual a importância da fotografia? Agora vamos indo mais para o lado profissional. Na empresa, a gente como profissional liberal, qual a importância de ter fotos profissionais, a gente mostrar isso para o nosso público? Assim, como uma apaixonada pela fotografia, eu acho que, e pela vida das pessoas, eu acho que tem uma importância grande de conexão mesmo. As pessoas, a gente entrou nessa era, assim, de que é robô que te responde para tudo, que é... E quantas vezes a gente fica muito irritado com isso, né? Nos ajuda, mas às vezes nos atrapalha. Eu quero ver com quem que eu tô falando, eu quero ouvir a voz da pessoa que eu Sim, tô conversando. Então, acho que a produção de conteúdo, ela tem esse lugar, assim. E uma fotografia profissional, eu acho que tem a importância da qualidade mesmo. Isso não sou eu que estou dizendo, aí eu falo como marqueteira, porque é o algoritmo que nos diz isso, né? O telefone aceita melhor, entrega melhor, distribui melhor uma boa foto, um bom vídeo. Então, às vezes, tudo que a gente acha que é luxo por que não faço em casa? Por que que eu não vou fazer? Porque a entrega é diferente, né?
E tem pessoas e tem marqueteiros que ficam fazendo essa análise e podem comprovar, assim. Sim. Não, e a gente gosta de ver o que é belo. Eu não digo belo assim da beleza, o belo assim que está bem Bem arrumada, está produzido, né? bem apresentado. Eu percebo isso no escritório, estou sempre falando para minhas colegas de profissão, que as pessoas gostam de ver a gente bem arrumado, uma foto bem feita lá no Instagram, lá nas redes sociais, porque É a verdade, gente está se vendendo, com certeza. né? Então, assim, tu vai pegar um comparativo, um advogado, um prestador de serviço, um médico, um veterinário, um dentista, tem uma foto lá bem alinhada, bem arrumada, e tem uma outra lá largada, quem tu vai contratar? Passa segurança, né? Te passa mais Eu acho credibilidade. também. Eu acho que não precisa ser descaracterização, assim, se a pessoa é do tênis, usa tênis. Se a pessoa gosta de se Sim. maquiar muito ou pouco, mas dentro daquilo, até o jeito de amarrar o cabelo, tem um jeito de amarrar Uhum, o cabelo, né? Que uhum, consiga te sim, deixar mais elegante, tem sim. um jeito de usar o tênis elegante. E eu acho que isso, assim, a foto, desde tu realmente limpar a lentezinha, eu com a minha fixação de Sim, limpar a lente. Mas as pequenas coisas, do tipo assim, arrumei um cenáriozinho, botei uma florzinha aqui atrás, iluminei bem meu rosto. Muda, né, o teu já jeito de muda, comunicar, assim, e muda. mostra o quanto tu te importa, né, com É, isso, com o teu eu acho, cliente. que é bem essa tua palavra, é importância com o outro. Exato. Porque assim, eu, eu gosto também de me arrumar, mas assim, às vezes quando eu convivo com algumas pessoas, ai, não, como é que tu sai sempre que tu tá bem arrumada? Primeiro, eu gosto, né? E segundo, é pelo meu cliente. Uhum. Porque eu quero chegar no escritório, quero que a pessoa se sinta bem, que ela goste de conversar comigo, além, né, do papo gostoso que a gente gosta de conversar, mas que ela se sinta que eu estou ali arrumada, estou ali presente para servir Para ela, servir, para servir. esperando, com É. certeza. Eu dou muito valor para isso também, até as coisas assim do. Eu tenho dito esses dias, meu pai chegou para almoçar comigo e eu estava fazendo home office, estava trabalhando no meu escritório em casa. E tava toda arrumadinha, assim. Aí ele perguntou, por que que tu tá assim? Eu disse, porque senão vira um ciclo. Se tu acorda de manhã, não toma um banho, não te Ah, veste, não. é. Ai, daí tu vai caindo numa zona de conforto. Quando eu vejo, eu tô de pijama trabalhando, sabe? Já tô ali, Uhum. então, de qualquer forma, quando levanta de manhã, pelo menos o banho, pode ser que ninguém entre dentro do meu home office, né? Eu tomo banho, Uhum. boto perfume, boto. Sim, sim, É, e é para ti, é aquela autoestima que eu digo pra gente exato. mesmo. É o E autocuidado. é o autocuidado, eu acho que é bem E assim, por importante. mais que a minha profissão, por exemplo, eu tô sempre de tênis, de jeans, de camiseta, porque eu faço eventos infantis, por exemplo, eu rolo no chão com criança, Sim, sim. eu vou lá pro estúdio, sento e levanto e carrego coisa, carrego um puff pra cá, carrego um puff pra lá, então eu não sou muito o de salto alto, né? Acho Uhum. lindo, Uhum. maravilhoso, adoro também. A gente gosta do que é belo, né? Eu Sim. vivo dizendo, pra mim, desde a minha alimentação, às vezes a mãe diz assim, hoje tu não comeu nada de salada, eu olho pra ela e digo, porque tava no pote. Se a salada tá linda num prato, tu não tem Ah, muito mais vontade de comer do que é, a saladinha que é guardada no potinho. não, é Aquela outra. salada que sobrou que tu bota Sim, no potinho, tu olha na geladeira, depois tu não quer comer. não Tu quer. quer comer ela linda no prato, É, toda decorada, né? sim, não, é outra Então visão. é Mas isso, eu assim, a sabia que gente. eu salto alto. Eu já usei muito mais. Hoje eu já uso muitas sapatilhas, os tênis também. E as pessoas, às vezes, eu uso sapatilhas, tudo, mas eu não te imagino sapatilha. Porque eu acho que a pessoa vê no contexto, e ela nem percebe o sapato que a gente Aham. está usando. Mas já usei muito mais salto alto. Mas o nome do programa, eu comecei a fazer uma pesquisa relacionada com autoestima, com autocuidado, não na função, a mulher tem que ser vaidosa, não, na função de elevar a autoestima. Uhum. Daí ficou salto alto. Eu disse, não, me casou bem com a É, apresentadora, porque eu gosto não, também de e é usar muito legal mesmo esse essa ponto de vista analogia, essa analogia, é sim, muito boa. de subir a autoestima. Anne, agora vamos conversar um pouquinho. A Anne também é apresentadora, ela tem um programa, né, um podcast. Conta um pouquinho para nós do teu programa. Então, o primeiro podcast que a gente fez, quando não tinha podcasts, né, em Santo Antônio, na região tinha muito poucos, não tinha em Osório, não tinha em Tramandaí, e o Guilherme, ele é assim, um ratinho de YouTube, sabe? Ele segue muitos YouTubers há muitos anos, assim, desde os primeiros, assim, desde a adolescência dele. Então, a coisa do podcast já vinha há muito tempo na vida dele, assim. E aí, durante a pandemia, a gente teve que comprar muita coisa para fazer live. A gente comprou muitos equipamentos, assim, mesa de corte, cabos e coisa para fazer as transmissões ao vivo. E aí, quando passou a pandemia, ele disse: O que que eu vou fazer com tudo isso agora, né? Vou voltar a fazer clipes, a fazer as coisas, né, com câmera na mão, com gimbal, mas que eu não uso mais tudo isso. E ele disse: Eu tenho tudo para fazer um podcast
de alto padrão, assim, como Sim, um sim. flow da vida, porque eu tenho todas as câmeras, eu tenho um espaço bonito, tenho uma mesa de corte, vamos... Daí a gente fomos eu e ele pro estúdio, um dia a gente fez um cortezinho brincando, os dois conversando, assim, Uhum. tu sabia que tá super na moda, não sei o quê? Aham, fizeram um E a teste. gente fez aquele teste, publicou, e aí a gente resolveu fazer um do estúdio, que é o Tanto a Dizer. E aí o primeiro, o piloto, a gente fez eu e meu pai, contando um pouco a trajetória de vida dos dois, e ele também fala mais que o Homem da Cobra, ele rendeu muito. E aí depois daquilo, no Tanto a Dizer, a gente chamou várias pessoas, assim, Dayson, Rodrigo Massulo, o próprio Fernando Lauck, que é um historiador, que, enfim, que tem muita história para contar, tá tudo lá no nosso canal do Estúdio Tanto. E aí o meu pai às vezes podia, às vezes não podia, porque também, Sim, função da né, agenda. tem em Uhum. função da agenda. E aí eu disse, eu tenho muita vontade de fazer um programa só para mulheres, porque... E aí eu vinha na função do Anne com E, que eu estava assistindo a Ah, tu série da também estava Anne. assim. Eu Ai, estava assistindo a série, estava uhum. muito inspirada, e eu disse, eu vou botar Anne com elas. Porque eu só vou Uhum. chamar mulheres, né? Eu sou a Anne, vou convidar as meninas e tal. E o teu Anne é com E. É É, igual, é o meu igual. Anne é com E. É, e ela, engraçado que na série ela fala, né? Meu Anne é É com com E. E, com E, né? Exato, eu achei que, tipo assim, eu tava bem Uhum. naquele momento, assim, Sim. e tinha uma vontade de abrir um espaço, porque por mais que a gente já tenha conquistado muito, eu acho que ainda tem muito que se conquistar, a gente não tem um espaço só nosso, tem muitos espaços só para homens. E a gente não tinha muitos espaços só nosso, né? Como o teu programa, Uhum. como o meu programa. Muitas mulheres apresentam programas, mas para homens e mulheres, e tem homens que apresentam programas só para homens. E por mais Uhum. que a gente viva num mundo que paga de desconstruído o tempo todo, Uhum. a gente presenciou recentemente, acho que foi na Copa do Mundo, sei lá, que estava o Peninha, que ainda falou para uma colega, Uhum. né, que disse, por que o comentarista de futebol, estavam todos em volta da mesa, e ele disse, por que que tu não volta para a cozinha, que é melhor? É um cara que eu leio, que eu gosto, é um baita escritor, um cara super inteligente e tal. Eu disse, mas como é que uma mulher é tratada assim, exercendo a profissão dela dentro de Uhum. um estúdio ao vivo? Sim. No meu programa ninguém vai fazer isso. Uhum. Eu Não, só vou chamar e mulher, a elas vão falar do que gente, elas quiserem. as mulheres, a gente tem mais barreiras, na verdade, até para. Assim, eu tô aqui, a gente está fazendo o programa, eu sei que depois eu vou para casa, tem os filhos, tem Uhum. arrumar a janta, tem organizar as coisas, tem tanta coisa na É cabeça da verdade. gente. É E eu disse, meu verdade. Deus do céu, a gente está dominando o mundo. Eu estou dizendo, olha, lá em Com casa eu digo, certeza. vocês tomem cuidado, porque a gente está A indo. gente vai tomar conta. Porque a gente tem a mulher, a gente tem essa capacidade, né, de administrar a casa, de administrar filho, de administrar a empresa, emprego, e é muito bom, né? É verdade. E, Anne, e qual é os assuntos que vocês tratam lá no seu programa? A gente fez alguns, nós paramos agora durante as férias, porque o meu programa, assim, eu já tenho que dar conta de muitas coisas, né? Dentro dessa Uhum. coisa do multitarefa, tem o lado bom e o lado menos romântico da coisa, né? Sim, Que a gente mulher a gente abraça cansa o muitas mundo. coisas, abraça o mundo, então, assim, eu tenho que vender, eu tenho que cobrar, eu tenho que fotografar e depois editar, e entregar, Uhum. e cuidar da pós. É muito difícil ser muito boa em tudo. Então, tem coisas, esse ano eu comecei a fazer uma retrospectiva, ver onde que a gente estava falhando. Parei um pouco, a gente vai entrar agora uma ou duas pessoas novas no estúdio esse ano, algumas coisas vão mudar para melhorar onde a gente vinha pecando, assim. E eu dei um timezinho ali no meu programa, porque eu não sou embora eu seja uma marqueteira, eu não tenho no sangue, eu Uhum. sei fazer o que eu me proponho a fazer, mas não é muito automático para mim as vendas. Eu sou artista. A Uhum. venda não é uma coisa Sim. automática para mim. Então, eu tenho muito o que falar, gosto muito de ouvir, mas nunca soube vender um patrocínio, por exemplo. E aí tem outras coisas, pessoas que estão me pagando, por exemplo. Eu não posso deixar a minha segunda-feira fixa para fazer um programa, daqui a pouco alguém me liga e diz, vem fazer um evento. Eu vou fazer o evento, essa pessoa está Sim, me até porque tu pagando, tem, né? né, tem os teus compromissos. E assim, a gente tem umas parcerias muito legais, assim, o meu programa, eu chamei a Aline Mariotti para falar sobre inclusão, que é um tema que eu falo muito de saúde mental. Os meus temas da vida, as coisas mais caras para mim são a saúde mental e o feminismo. São coisas Uhum. que eu estudo muito, que eu estou sempre indagando, eu leio muitas mulheres, eu assisto mulheres, diretoras mulheres de filme, eu estou sempre em busca de conteúdos de mulheres. E a Aline se propôs, me deu uma mão assim, disse, Anne, a gente vai atrás de patrocínio depois, mas vamos lá, vamos fazer que legal um podcast inclusivo. Então, o meu podcast tem Uhum. Libras.
É muito Ai, que bacana, porque ele é legal. todo, Ai, ele é daí tudo ela bem. participa em todos Ela os... grava, eu gravo o programa, mando para ela, ela Aham. faz toda a Ai, acessibilidade que no Chroma Key legal. e depois o Aham. Guilherme Meu coloca no Deus. programa para a gente postar no YouTube ele com Sim, acessibilidade, assim. A gente falou sobre luto parental, que foi um programa lindo com a também, muito Luciana, né? pensado com a Luciana, com a Cacá, com a Claudinha. É um tema bem delicado. Quando eu convidei as gurias, elas pensaram, elas quiseram, deixa eu levar isso para casa, deixa eu falar com meu companheiro, deixa eu falar com a minha mãe, deixa eu falar com a minha terapeuta, cada um, né? Porque, Uhum. enfim, assim, Sim, é um assunto que elas não tinham aberto e falado com muitas pessoas ainda, então eu tentei estudar sobre aquilo. Eu procurei uma ONG, eu falei com pessoas que já tinham, que já participavam de programas para ver como é uhum. que eu abordava, assim, ser eu gosto de deixar. E eu escolhi também, sabe, Dani, fazer gravado. Eu gosto muito da coisa do programa ao vivo, da interação. Meu pai fez isso a vida inteira. O nosso tanto a dizer era assim, porque meu pai Sim, tem é. muito a coisa da interação. Eu gosto. Mas como eu optei por falar de assuntos muito delicados, eu prefiro fazer gravado para evitar constrangimentos, assim. Às vezes um comentário que a pessoa não faz por maldade, mas te atravessa de um jeito, de, vou estar aqui falando de luto com pessoas que perderam seus filhos, daqui a pouco um comentáriozinho, sabe? E aí, Sim, às e vezes aí, é inconsciente, tu tá ali na exato. conversa, tu tá ali no bate-papo e Aquelas coisas que a pessoa não acontece. sabe como acolher em silêncio e acaba dizendo alguma coisa só por dizer Sim, que, sim. tipo, né? Porque elas tinham, as duas tiveram crianças natimortas, então que não chegaram a nascer. Então, às vezes é um tipo de comentário, mas menos mal que não chegou a nascer. No podcast delas, a gente aborda esses assuntos, isso foi falado por Uhum. elas, né? Elas Sim. comentaram isso. Então eu fiquei com muito medo de abrir e daqui a pouco elas terem que lidar com esse tipo de situação, assim. Uhum. Então a maior parte deles, quando são assuntos mais, eu faço sempre gravado, para Sim, não correr esse risco, assim, né? A gente sim. poder. E é um assunto, eu entrevistei a Luciana Vilaverde, que eu vi que tu também Uhum, entrevistou, né? Eu dei uma olhada lá no, nos teus podcasts, e realmente são assuntos muito sensíveis é, e que a gente não fala, né? é Que a gente não verdade. fala. Eu agora até comprei um livro de férias, eu nem lembro o título do livro, eu comprei para ler nas férias. Eu estava no Gomes lá passando o rancho, daqui a pouco fui olhar lá os O que livros, tinha ali? e daí me chamou a atenção a capa, umas florzinhas. Eu disse, tô naquela vibe assim mais, mais tranquila, assim, não, eu Aham. vou pegar o livro. Daí fui abrir o livro. Ah, O tranquilo li... nada. É, o livro era sobre momentos antes da morte. Como a Ai, gente gente. lidar com o sofrimento. Ela era uma médica que faz tratamentos paliativos no Uhum. hospital e ela relatando como é que a gente teria que falar sobre a morte com os familiares. Eu digo, meu Deus do céu, Era para ser tão levinho. era para ser tão leve, tão gostosinho. Não foi Ai, tanto, mas é gente. bom também, a gente tem que, É, realmente é algo que vai acontecer, não com tem, todo não mundo, com tem como a certeza. gente evitar, e é algo que a gente não gosta de conversar, né? É, A gente não fala, tem tem um pouco. tabus, né? Sabe que eu tenho uma. Esses dias eu estava conversando sobre isso com umas amigas, que eu tenho uma fama de polêmica. E eu não me considero uma pessoa polêmica, porque eu não sou uma pessoa que berra, assim, de impor as minhas coisas. Só que eu insisto para que se converse sobre as coisas. Tem Uhum, vezes que as pessoas dizem assim, mas eu não vou falar sobre isso, o fulano vai ficar assim. Ai, não dá para mexer nisso, isso daí tu vai mexer num vespeiro. A gente precisa aprender a dialogar, porque discordar não é. Debater não é brigar. Discordar de uhum. uma pessoa não quer dizer que eu não queira ouvi-la e que eu não vou tirar proveito e sair dali. Talvez eu tenha mudado alguma coisinha dentro dessa pessoa, ela mudou alguma coisinha dentro de mim, a Uhum. gente vai construindo a nossa história, a nossa vida em Sim, sociedade, né? sim. Então eu passo por isso, às vezes as pessoas, lá foi ela para a internet fazer um vídeo falando sobre tal coisa. Mas geralmente é um convite para reflexão, não é algo assim, repudiando, eu abomino isso. Não, mas será que não tem outro caminho para a gente fazer isso? Uhum, uhum, Claro, sem fazer tanto barulho, não dá pra gente comemorar os fogos com cores e sem barulho, não dá pra, sabe, algumas coisas que algumas pessoas vão discordar e tá tudo bem, sim. mas que eu não vejo problema em falar. E às vezes eu vejo que como tem tabu, como tem coisas que deveriam ser discutidas assim, tá na ordem do Abertamente. dia, abertamente, né? Como morte, por exemplo, né? É, Na minha casa a gente tem muita abertura, fala muito sobre isso, mas eu já mas percebi em outros ambientes que eu eu chego na digo maior que nós, naturalidade é, falando e eu percebo assim, a gente passou por um episódio, meu pai teve um problema grave de saúde, a gente passou por esses episódios de, e a gente não conversa, não, porque a gente, como é que a gente vai falar?
né? Uhum, Então a gente fica sempre naquela coisa assim, não, vai dar tudo certo, E a uhum. gente sabe que logo ali vai acontecer, né? Mas a gente não está preparada, é muito É, engraçado é isso. muito. Mas agora essa tua fala que tu falou de conversas difíceis, essa semana me aconteceu um episódio lá no escritório, a gente fazendo uma reunião, eu disse, meu Deus do céu, como a maturidade nos traz coragem. Não sei se é coragem a palavra, ou sei lá, é a maturidade mesmo, da gente ter conversas difíceis. É verdade. Porque às vezes a gente nova, a gente tem medo Uhum, de falar, a gente tem medo de expressar o que a gente pensa. E foi uma reunião que eu até acho que foi assim, porque eu falei que eu pensei, não, eu acho que é assim, esse é o meu ponto de vista, e tá tudo bem, não estou pedindo que todo mundo concorde com o meu uhum, ponto de vista, com só certeza. que esse é o jeito que eu falo. Só que às vezes a gente, quando é muito nova, a gente tem, eu pelo menos tinha medo de falar, Uhum. de me Ou posicionar, de magoar, ou de receber ou de não ser aprovada, né? Porque a gente é, quer sempre a aprovação do outro, de alguma forma, né? Ninguém gosta assim, enfim, de ser contrariado, a gente fica sempre com medo, assim, vou magoar alguém, vou ofender alguém pisando em ovos. Mas o fato da gente não falar, se tu não falar, não quer dizer que tu não esteja pensando, tu deve estar pensando igual, então é meio que uma bolha hipócrita que a gente sim, cria aquela coisa de. É uma tu faz de máscara, conta, tu né? fica ali olhando para a pessoa, né? Exato, é É, uma máscara, assim. Eu prefiro viver sem máscaras mesmo. sim. Eu não tenho problema de Essa sempre ouvir. foi assim? Não, não. Também é uma. Eu tive um momento, eu tive uma virada de chave bem específica, assim. Até eu já estava com o Guilherme, deve fazer, não sei, 7 anos, 6 anos. Uhum. Eu me lembro que a gente morava na casa dele ainda. E eu lembro de um dia ter uma reação, estava fazendo terapia e exercitando isso há algum tempo. E eu lembro de um Estava te dia, estava me preparando. preparando, Tu estava te tá na hora de preparando. começar a dizer não, tá na hora de começar a parar de pisar em ovos, a falar as coisas, a me expor. E eu lembro que um dia minha cunhada assistiu uma conversa difícil minha e disse: Anne, eu fiquei apavorada, Anne. Então Eu tô é tua. impressionada que tu fincou o pé e disse: Eu não quero. E a pessoa deu uma insistida e disse: Não, mas eu não quero fazer isso. Vai me violentar, vai violar a minha vontade. Eu não quero, eu não vou fazer contrariada. Uhum. Chega de agradar, assim, Uhum. em detrimento da minha pessoa agradar outras Sim, essa tua pessoas, né? prioridade Tem que ser eu, tem né? que ser. E claro que às vezes a gente passa por cima da gente pela mãe, por um filho, Sim, é sim. óbvio, É. mas não para agradar a sociedade, para agradar um amigo, para ir num lugar que eu não tô com vontade. Eu não pressiono ninguém, não trabalho sob pressão. Não gosto de ser pressionada para fazer nada, de estar em lugares por obrigação e não obrigo ninguém e tal. E ali foi uma virada de chave, eu disse para ela: "Ai, eu tenho até medo de errar a mão agora e tá dizendo não para tudo e não tá mais avaliando assim, tipo, não tô com vontade, não vou, sabe? Não tá Aham, fazendo alguns esforços às vezes. sim. Então, tô sempre tentando medir, assim, a Uhum. dose para também não. Não ficar É, assim muito, exato, virar uma muito. durona, assim, né? Mas Tento. a maturidade traz isso, e eu falo muito da autorresponsabilidade. Digo, a gente é adulto. A gente pode dizer não e tá tudo bem, né? O outro que vai receber é adulto também, ele tem que Exato, entender que nem sempre ele vai receber um sim, né? claro. Então, E é a gente que lide, né? a gente que lide, tá Um tudo dia bem. alguém vai ter que lidar com um não teu, mas no outro dia tu vai lidar com um não de alguém também. A vida É, não nos abre portas o tempo todo, é né? E a verdade. gente tem que aprender a. Sim. Anne, agora a gente já está indo para o nosso final do nosso bate-papo, foi muito bom. Ah, é muito bom. Muito É, feliz pelo convite. eu quero saber os teus contatos, se alguém quer tirar uma fotografia aí profissional, algum ensaio, o que mais vocês fazem além de fotografia? Eu sei, eu já sou cliente lá, agora já estávamos combinando no intervalo datas de podcast, porque eu acho também que isso é bem importante. O que que vocês fazem? E depois deixa os teus contatos aqui e Tá. depois a nossa mensagem final. Então, assim, a gente tem ali dentro do estúdio, no nosso local físico, a gente faz fotografias de estúdio institucionais. Então, Uhum, quem precisa de fotografia para Instagram, para uhum, cardzinhos, coisas uhum. assim, né, para botar em dia. Eu tenho algumas clientes, como tu, como outras advogadas É, ali, daí, arquitetas, que vão duas é, vezes, 3 vezes por ano. Tipo, agora eu vou fazer com as roupas de inverno, agora é de verão, e vão mudando, né? não, eu já sei que Mantendo. eu já tô pensando que eu vou ter que atualizar a minha daqui a uns dias já, de novo. Então, ali acontece isso. Nós temos alguns podcasts fixos, assim, tem o do Henrique, que faz o Traçando Caminhos, tem o Casquinha, que faz o Mais Que Tal podcast. Tem outras pessoas que fazem temporadas, como é o teu caso, como Uhum, tem o Léo Guimarães, que também tem o Interfaces, que ele é psicólogo. É uhum, muito bacana também o podcast dele. Ele faz algumas temporadas, tipo, compra 10, 20 ali num uhum, pacote. A gente tem essa oportunidade, essa possibilidade também de fazer pacotes, de fazer por hora, enfim. A gente faz alguns eventos, casamentos, 15 anos, casamentos menores, que não exige uma uhum. equipe gigante, né?
15 anos, eventos infantis. E agora a gente está numa super temporada. O Guilherme sempre fez videoclipe, sempre trabalhou, mas agora a gente vem com novos desafios aí este ano, que vai ser a produção de 2 curtas-metragens, Olha que só. serão filmes muito legais, com uma galera de peso mesmo do cinema nacional, gaúcho, né? Como Uhum. Cristiano Quevedo, que já é um ator Uhum. premiado, que ganhou vários prêmios aí. Tem Duca Duarte, que é um cara que faz o som para os filmes do Sul, mano, uns guri premiados, tem uma galera de peso aí Sim, o vindo. Bruno também, O que é muito Bruno, nossa, massa. incrível, a Thalia, uma baita produtora, Sim. uma baita atriz também, tá dentro da nossa equipe. E aí o Guilherme já fez um filme, né? O Guilherme tem muitas coisas amadoras que ele nunca nem colocou no ar, que ele sempre foi muito experimental, sempre adorou, sempre foi um curioso, assim, e um estudioso. O Guilherme estuda 24 horas por dia, eu admiro muito aquilo, assim, ele dorme e acorda, olhando coisas, aprendendo, estudando, comprando curso. E agora ele vai poder mesmo produzir uma coisa de verdade, com recursos para isso, com pessoas, né, Uhum. que trabalham na área e tal, sem ser aquela coisa do homem do exército de um homem só. Sim, que tem que fazer tudo. Então, tem, Que foi o tem uma caso. A gente fez equipe. o Obrigado, que foi um filme muito bonitinho, que foi produzido aqui em Santo Antônio, mas assim, só com atores, tirando o Bruno, né, que era o nosso ator profissional e que foi um produtor do filme também, dirigiu junto com o Guilherme. O resto era com alunos da rede pública, Olha né, só. alunos do Bruno Uhum. da escola. E foi uma coisa muito legal, mas assim, com uma equipe muito reduzida, a gente se Uhum. virando nos 30 Sim, assim. Então esse ano tem esse desafio aí. Tem bastante coisa legal vindo, assim. O estúdio vai dar uma que mudada, vai ter bacana. designer, a gente vai começar então a Olha, poder trabalhar também cuidando de redes sociais, que é uma sim, coisa que a gente sempre fez as fotos, os vídeos, as pessoas diziam, ah, tu cuida da rede social, daí eu sempre tinha que passar para outro porque a gente sim. Né, não e daqui fazia a isso pouco a ali. pessoa já quer, né? Ai, Já cuida fica de tudo para mim, para me entregar o isso, já pacote fica pronto. pronto. Porque a gente percebeu, assim, notou essa necessidade, essa demanda vindo das pessoas, porque hoje em dia as pessoas pagam pelo. É o tempo da gente mesmo, que, Uhum. né? O tempo eu tenho que ir lá para fazer a foto, depois eu tenho que mandar para o marketing, depois eu tenho que fazer não sei o quê. Quero alguém que cuide de tudo, né? Que me entregue o Sim. trabalho pronto, e aí a gente, atendendo essa necessidade, está Uhum. reorganizando um pouco as Sim. coisas para esse ano. E como é que eu faço para contatar, Anne? Tem Nós temos assim, ó, telefone, para quem quer Instagram? fotografias, tá? Uhum. Eu tenho o Anne Ramos Fotografia, Uhum. que eu trato só de fotografia, só coloco ali os ensaios profissionais, e, enfim, e que vai melhorar também a minha entrega agora, tendo alguém para me ajudar. Porque é a Sim. casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Eu faço foto pro Instagram de todo mundo, mas o meu, às vezes, fica uma semana desatualizado, porque eu não tenho tempo de postar. Sim. Tô ali editando coisas, às vezes até 1 da manhã, e o meu Instagram lá me chamando. Vem aqui, posta alguma coisa. Sim. Então, tem o N Ramos Fotografia, tem o do Estúdio Tanto, que daí a gente coloca mais coisas. Sempre aparece nos stories o que está acontecendo no dia, os podcasts que estão sendo gravados, a programação do Casquinha, de quem está ali gravando, a gente Uhum. vai colocando, ajudando a divulgar. E divulgando os clipes, né? Agora, recentemente, a gente colocou ali do Léo Riche, do Sorriso. Esse final de ano, a gente já estava fazendo alguns clipes muito legais, assim. A gente fez um muito lindo também do Cristiano Quevedo no ano passado. E são os dois principais, assim. Daí o meu pessoal é Ramos Anne e o do Gui é Gui Vargas GV. Uhum. Mas os profissionais mesmo, assim, que eu prefiro que me chamem no direct ali, para eu não me perder, é o Estúdio Tanto e o Anne Ramos Fotografia. Então é fácil. E caso vocês tenham também alguma dúvida, pode mandar aqui para o WhatsApp da rádio, que a gente encaminha os contatos aí da Anne e as redes sociais. Então, Anne, a tua mensagem final aí para os nossos ouvintes. Então, eu desejo a todo mundo um 2024 maravilhoso, iluminado, cheio de energia. Eu comecei o meu cheio de energia, né? Não sei o que está É, acontecendo. Tá todo mundo preocupado que é o 2024 com Saturno regendo, não sei. Já eu toda mística, né? Lendo as coisas, todo mundo apavorado. Eu disse, eu tô plena. Eu não, comecei mas muito tá, o bem esse pessoal ano. aqui na Rádio Itapuí, se vocês olharem lá no YouTube, a Anne está plena e maravilhosa. De batom vermelho, um brinco bem alegre, e ela assim, né, com esse não, tá, vale a Foi pena, a, foi vale a a, pena. foi a minha reikiana lá, a mulher do reiki, que me disse, começa a usar coisa colorida, tava sempre de preto. Quem? A Vai Kelly? usar mais A coisas Kelly que faz? coloridas. Não, a A Cris. Cris, não. Ai, Ah, usa conheço a cor, Cris. bota cor, não sei o que. E aí eu comecei. O Uhum. batom vermelho eu sempre adorei, mas comecei a colocar cor nos acessórios e tal. É, ficou bem? E uma colorida na vida. E eu acho que Ficou combina também bem. comigo, assim, essa energia a mais. Isso. Mas eu desejo a todo mundo isso, assim, que façam o que gostem, que a gente possa trabalhar com o que gosta, não tem problema. Eu mudei muitas vezes de profissão,
e se tiver que mudar, outras mudarei na vida. Eu acho que a gente tem que estar feliz com o que está fazendo, porque as pessoas sentem isso, né? Não tem nada pior. Geralmente, quando tu é mal atendido num lugar, num ambiente, pode ter certeza que aquela pessoa não quer estar ali, É. né? Às vezes, claro, todo mundo pode ter um dia ruim, isso sim. Uhum. Mas se tu vai repetidas vezes num lugar, e diz, aquela pessoa ali me atende sempre mal, aquele lugar, é porque tá infeliz. Então, assim, a É. minha dica do ano é vai atrás do teu sonho, faz aquilo que tu gosta, nunca é tarde É para verdade. recomeçar, né? Eu tô aí, meu pai tem 60 anos de carreira, sempre foi um comunicador e eu comecei a comunicar, a apresentar moenda, apresentar podcast com 40 anos. Então, tipo, para mim não tem limite, assim, não tem idade É. pra gente buscar mesmo fazer o que nos Sim. realiza, o que E nos eu faz bem. também, com quase 40, quem diria que eu seria uma apresentadora de um programa de mulher, E né? tá mandando E muito tá bem, e tudo tá super certo. maravilhoso. É. Então, ouvintes, um abraço, um beijo bem apertado, desejo um sábado maravilhoso, né? Que você consiga aproveitar, né? Ter um tempo de autocuidado, de te permitir descansar, ouvir uma música, né? Ter realmente um momento para você, para se deliciar. Um beijo. No próximo sábado estarei aqui de volta, né? Apresentando o nosso Salto Alto. Um beijo, até mais. Até mais.